Olá, pessoal do YouTube, galerinha do YouTube aí, tudo bem com vocês? Beleza, então eu sou o professor Eli Edson, de matemática, e hoje iremos trabalhar multiplicação, divisão de radicais. Vamos fazer uma breve revisão, né? Revisar o conteúdo de multiplicação e divisão e também fazer uns exercícios para compreensão. Mas antes disso, eu espero que você se inscreva no canal, dê um like aí para nos ajudar o nosso trabalho, tá ok? Então, de certa forma, multiplicação e divisão de radicais é bem tranquilo. Não é nada difícil, só precisa ter um pouquinho de atenção para poder compreender, tá ok? Então, temos três casos para multiplicação e divisão de radicais, tranquilo? Então, vamos ao primeiro caso. No primeiro caso, os radicais têm raiz exata. É muito fácil. É só você achar a raiz, seja ela quadrada, cúbica, quarta, da raiz e determinar a sua multiplicação ou divisão. Vamos aqui ao primeiro caso. Raiz quadrada de 16 multiplicado por raiz cúbica de menos 8. Essas duas raízes, elas existem, certo? Essas duas raízes, elas existem. Quem é a raiz de 16? 4. Quem é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Fechou. Mais por menos, menos, 4 vezes 2, 8. Tranquilo. No outro caso, a raiz de 81, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz cúbica de 27 é 3, olha. 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui nós fizemos o nosso primeiro caso, com raízes exatas. Tranquilo, tranquilo. Temos agora o nosso segundo caso. Como seria o nosso segundo caso? Radicais têm o mesmo índice. Nesse caso, devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicandos, simplificando sempre que possível o seu resultado. Lembrando aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Eles têm que ter o mesmo índice. Ó. Eu não posso multiplicar nem dividir radicais se eles não tiverem o mesmo índice. Eles têm que ter o mesmo índice. Nesse caso aqui eles têm. Como eles têm é só 3 vezes 5, 15. Então, raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Tranquilão. Nesse outro exemplo, olha, lembrando logo no início que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é uma propriedade comutativa da multiplicação. Eu tenho 2 raiz de 2 que multiplica 3 raiz de 5. Como é que fica nessa situação? Eu multiplico os números que estão fora da raiz. Quem está fora da raiz? 2 vezes 3. Ó. Multiplicado por quem? Por raiz de 2 vezes raiz de 5. Eu só posso multiplicar raiz por raiz e número natural, o número inteiro por número inteiro. Certo? Eu não posso multiplicar um número que está fora da raiz por um que está dentro. Não posso. Certo? Só posso multiplicar por quem está fora. 2 vezes 3, eu tenho que já é 6. E raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Tranquilão. Nessa divisão, os índices são iguais. Olha, índice 3 é raiz cúbica de 20 e raiz cúbica de 10. Quanto é que dá esse resultado? Raiz cúbica, tudo igual, tranquilo. Então, aqui eu tenho uma divisão. Olha, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Coloca tudo em uma raiz só, certo? E divide 20 por 10, raiz de 2. Ou eu posso fazer ainda, olha, raiz cúbica, 20 dividido por 10, 2. Como os índices das raízes são iguais, podemos substituir as duas raízes em uma só. Até aí tranquilo, né? Não tem problema. Agora, o terceiro caso, aí já é um pouquinho mais complicado. Porém, nada que assombre. Os radicais com índices diferentes. O caminho mais fácil é você trabalhar com mínimo múltiplo comum, MMC. Aí você pergunta, mas como se nem fração tem? Isso, não tem fração. Mas você vai calcular o MMC dos índices das raízes, caso eles sejam diferentes. No primeiro caso, vamos ver aqui o primeiro. Olha.
Raiz quadrada de 3 que multiplica a raiz quarta de 2. Índice aqui é 2, que não aparece, e o índice aqui é 4. São diferentes, então não posso multiplicar 3 vezes 2. Eu tenho que achar o MMC entre os índices, o MMC entre 2 e 4. E esse MMC nós já vimos há muito tempo, que é 4. Agora, eu vou criar duas raízes, se são duas aqui, eu vou criar duas raízes e vou fazer o seguinte, olha. Aqui não é 2? Isso. E aqui não é 4? Isso. Então, eu vou ter que colocar o 4 que eu achei no meu MMC nos índices das raízes. Ó. Troco o 2 pelo 4 e aqui, qualquer número que fosse, também teria que ser o 4. E agora, olha, o 3, como é que fica? Lembre-se que o 3 era 3 elevado a 1 e o 2 era 2 elevado a 1. Como é que fica agora essa situação? Vamos lá. Se aqui era 2, qual foi o número que eu multipliquei por 2 para chegar a 4? Foi 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho que multiplicar o índice, o expoente aqui por 2. Não era 1? 1 vezes 2, 2. Qual foi o número que eu multipliquei por 4 para chegar em 4? Foi 1. 4 vezes 1, 4. Então, o índice aqui, 1, continua 1, porque 1 vezes 1 é 1. Igual. Agora que os índices estão iguais, certo? Eu vou resolver só as potenciações. 3 ao quadrado eu sei que é 9 e 2 ao quadrado eu sei que é 1. Então, 9, 2 elevado a 1 é 2. 9 vezes 2, 18. Raiz quarta de 18. Ou você pode colocar em uma só raiz, ó, como foi feito aqui. Ó. Uma só raiz quarta, 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. No segundo caso, eu trouxe uma divisão. Segue o mesmo raciocínio. Índices diferentes, MMC. Entre quem? 2 e 3. Quem é o MMC entre 2 e 3? 6. Então, vou criar duas novas raízes. Ó. Duas novas raízes, são essas. Colocar o índice. Esse índice é o que eu achei aqui no MMC, assim como aqui. Ó. De 2 para chegar em 6, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, aqui era 1, olha. Não apareceu é 1. Eu tenho que multiplicar por 3 também. 1 vezes 3, 3. De 3 para chegar em 6, eu multipliquei por quanto? Por 2. Aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Para descobrir, olha. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu multipliquei por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, eu multipliquei por 2. Tranquilo? E aqui agora, ó, vai ser raiz sexta. 2 elevado a 3 é 8. E 2 elevado a 2 é 4. 8 dividido por 4 dá 2. Certo? Então, esse caso aí é o caso que tinha maior complicação. Certo? Com radicais agora na divisão. Tudo do mesmo jeito. Não muda nada. Até lá, eu já dei exemplo de divisão aqui, vou só dar uma reforçada. Aqui eu tenho, olha, raiz exatas. Raiz de 81 é 9, raiz cúbica de 27 é 3. 9 dividido por 3 dá 3. Um segundo caso é o índice. Índices iguais. Ó. Índices iguais, mas não exatas. Então, x elevado a 3 dividido por xy. Então, eu coloco tudo em uma raiz. X elevado a 3 dividido por x dá x ao quadrado. Sobre y. Raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Olha, 20 dividido por 10, raiz de 2. Isso aqui é tudo igual, certo? O terceiro caso é com índice diferente. Ó. O índice diferente. Então, aqui eu tenho raiz quadrada e raiz cúbica. Então, quem é o MMC entre esses dois? É 6. Aqui foi feito de outra forma, certo? Aqui é outra forma de fazer sem você utilizar o MMC. Mas eu acho que se torna mais complicado. Vamos ver. Então, eu peguei essa raiz e transformei ela em potenciação. É 2. Aqui o índice é 2, aqui é 1. Então, ficou 1 sobre 2. E aqui, transformando isso aqui em potenciação, é 2 elevado a 1/3. Conteúdo nós já vimos. Igual. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes. 1/2 menos 1/3. Então, 2, 1/2 menos 1/3 vai dar 1/6. Ó.
Então, você vai pegar 2 elevado a 1 sexto e transformar novamente em raiz, já que a questão ela quer com raiz. Então, 2, expoente 1, índice 6. É outra forma de fazer, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente tentar resolver esses caras aqui, certo? Então, primeiro aqui eu tenho uma multiplicação. 5 raiz de 7, 5 mais raiz de 7, que multiplica 2 menos raiz de 7. Como fazer isso aqui? Primeiro eu tenho que multiplicar o 5 por 2 e o 5 pelo menos raiz de 7. E depois o 7, a raiz de 7 por 2 e a raiz de 7 por menos raiz de 7. Isso daqui, né, é a propriedade distributiva. Então vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Agora, mais por menos, menos. 5 vezes raiz de 7 é 5 raiz de quem? De 7. Certo? Raiz de 7 vezes 2 é mais, por mais dá mais. Raiz de 7 vezes 2 é 2 raiz de quem? De 7. Certo? Raiz de 7 vezes 2 é 2 raiz de 7. E por último, olha, raiz de 7 vezes menos raiz de 7. Mais por menos, menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49. Mas quem é a raiz de 49? 7. Ainda aqui, ó. 10, eu vou juntar aqui, olha. 10 menos 7, certo? Eu vou fazer até aqui na frente. Números por números, olha. Eu vou fazer quem? 10 menos 7, ó. Só posso efetuar número por número. 10 menos 7 será igual a 3. Agora, olha, menos 5 com mais 2 dá quem? Menos 3. Menos 3 quem? Raiz de 7. Certo? Temos que aqui é adição. Eu não posso fazer outra forma a não ser essa. Vamos ver agora aqui a questão letra B. Tranquilo também, olha. Raiz de 2 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só que quem é raiz de 4? 2. Mais. Tranquilo, olha. 2 vezes raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2. Certo? Vai dar 2 raiz de 2. Agora, eu posso somar isso aqui? Não, porque na adição eu tenho que ter as raízes iguais e esse caso não tem. Nesse último aqui, olha, é uma multiplicação com índice diferente. Eu tenho que achar o índice dessa raiz para ficar todos iguais. Certo? Então, dessa forma, raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. Certo? Raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. Vamos ver como é que a gente faz. Raiz de 2 vezes raiz cúbica de 3. Tranquilo, olha. Quem é o MMC entre 2 e 3? É 6. Então, eu vou criar duas raízes, cada uma com 6, índice 6. De 2 para chegar em 3, em 6 eu multipliquei por 3. Então, aqui, ó, lembrando que aqui é 1 e aqui também é 1. De 2 para chegar em 6, eu multipliquei por 3. Então, eu vou ter que multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. 3. De 3 para chegar em 6, eu multipliquei por 2. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Colocando tudo em uma só raiz, ó. Raiz sexta. Quanto é 2 elevado a 3? É 8. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Certo? Eu tinha outra opção se eu juntasse essas potenciações, mas aí ia demorar mais. Certo? Então, aqui vai dar raiz sexta
de 72, certo? Então, essa daí é essa forma que a gente viu. Agora, vamos aqui a outros exemplos que nós temos aqui ainda. Esses exemplos aqui, ó. Desses exemplos, eu vou fazer esse daqui, ó. Certo? 10 raiz de 27 mais 10 raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. 10 raiz de 27, certo? Mais, vamos só olhar aqui como é que estava. Só um momentinho. 10 raiz de 27 mais 10 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. 10 raiz de 27, 10 raiz de 3 e 10 raiz de 3. Dez raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Olha aqui como é. Aqui é uma adição, só que eu não posso somar aqui, porque é a raiz de 27 aqui é a raiz de 3. Então eu tenho que fatorar 27, ó. Tenho que fatorar 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então aqui eu tenho que 27, olha, é 3 ao quadrado vezes 3. Certo? Então aqui eu tenho 10. Quem é 27? 3 ao quadrado vezes 3. E o resto aqui eu vou continuar aqui, certo? Mais 10 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Está um pouco feio aí, mas dá para entender. Então aqui eu corto esse 2 com o 2 da raiz. Vai sair fora quem? O 3. Quando o 3 sai fora, ele multiplica com 10. 3 vezes 10 vai ficar 30. Raiz de 3, que o 3 ficou dentro, mais 10 raiz de 3. Tudo isso ainda dividido por 10 raiz de 3. Então, o que é que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso somar? Posso. Por que eu posso somar? Porque as raízes são iguais. Olha, raiz de 3 e raiz de 3. Eu somo quem está fora. São semelhantes. 30 mais 10, 40. 40 raiz de 3 dividido por 10 raiz de 3. Tranquilo agora. Divide quem está fora. 40 dividido por 10. 4. E a raiz de 3, né? Aí nós temos que fazer o quê? Temos que fazer a divisão. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. E 4 vezes 1 é 4. Dessa forma, nós chegamos ao resultado. Tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula, né, de multiplicação e divisão de radicais. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a vocês. E dessa forma, eu espero que vocês se interessem aí e estudem mais um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus.